Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é o professor Júlio César. Vamos continuar a nossa disciplina de cálculo numérico. Hoje nós estamos na aula 6, nós vamos falar sobre aproximação de funções. Vamos ao conteúdo da nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre aproximação de funções e, para que a gente possa entender esse conteúdo, a gente vai falar inicialmente na interpolação, é uma interpolação de polinômios, interpolação polinomial, e nós vamos aprender dois métodos. O primeiro método, método de Lagrange, e o segundo método, método de Newton. São dois métodos importantes, são dois métodos que me levam ao mesmo resultado, só que eles apresentam maior ou menor dificuldade algébrica. E depois, nessa ideia de aproximar funções, a gente vai fazer um ajuste de funções. Interpolação e ajuste. Vocês vão perceber que são coisas distintas. Vamos direto ao assunto? Bom, vamos iniciar aqui com a interpolação polinomial. O que é isso, né? Eu tenho aqui uma série de pontos. Nesse gráfico aqui eu mostro 6 pontos. Percebam que eu tenho aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 6 pontos. E eu tracei, passando por esses 6 pontos, uma curva que está em verde, que é o meu polinômio. Eu tenho aqui 6 pontos que estão gerando um polinômio de grau 3. O que é um polinômio de grau 3? É um polinômio cujo maior monômio, o monômio de maior grau, é o x ao cubo. Por exemplo, 2x ao cubo menos 8x mais 7. Tá? Então, isso aqui é um ajuste, é uma interpolação polinomial. Esse polinômio recebe o nome de polinômio interpolador. Polinômio interpolador. O que tem de importante aqui? O que vocês precisam saber a respeito desse polinômio? Bom, esse polinômio, nesse nosso exemplo é um polinômio de terceiro grau, eu tenho que saber o seguinte: se eu tenho uma quantidade n mais uma de pontos, o que é isso? Vamos imaginar que eu tenha feito um experimento, pode ser, por exemplo, um experimento físico, e eu associei o tempo, eu comecei a medir a posição de um móvel em relação ao tempo. Eu comecei a cronometrar e vi que no tempo igual a 0, a posição dele era, vamos imaginar, 20. Isso é um ponto. 0, 20. Depois, no tempo igual a 1, eu tinha a posição dele igual a 23. E aí eu coletei, por exemplo, 10 pontos. Esses 10 pontos, se eu marcar no gráfico, então eu tenho ali um gráfico de dispersão, são só os pontos. Eu quero fazer passar por esses 10 pontos um polinômio. Então, se eu tenho 10 pontos, existe um teorema que diz que existe um único polinômio interpolador que passa por esses 10 pontos. E esse polinômio interpolador pode ter, olhem só, pode ter um grau, nesse nosso exemplo, tá? Um grau até 9. Então, se eu tenho 10 pontos, eu posso gerar. Não, olha só, eu não estou dizendo que eu vou gerar, é diferente. Eu posso gerar um polinômio de grau 9. Se eu tenho n mais 1 pontos, eu posso gerar um polinômio de grau n. Eu sempre preciso de um ponto a mais para gerar um polinômio de grau n. Então, se eu quero gerar um polinômio de grau 5, eu preciso pelo menos de 6 pontos. Com 5 pontos, eu só gero, no máximo, um polinômio interpolador de grau 4. Pessoal, percebam que eu estou enfatizando. Não é que 5 pontos vão levar a um polinômio de grau 4. Pode levar. 5 pontos, por exemplo, podem estar alinhados. Se eles estiverem alinhados, eu vou ter uma reta. E uma reta é um polinômio do primeiro grau. Tranquilo? Então, percebam. Se eu tenho
20 pontos, eu posso ter um polinômio do segundo grau. Eu posso ter um polinômio do 19º grau. Eu não posso ter um polinômio de 20º grau. Tá? Se eu tenho 20 pontos, até 19. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Então, está escrito aqui embaixo. Polinômio interpolador, n mais 1 pontos, geram um único polinômio. Então, é polinômio único, né? De grau menor ou igual a n. Vamos seguir aqui. Vamos ao método de Lagrange. O que é o método de Lagrange? A ideia continua a mesma, né? Eu tenho que ter aqui n mais 1 pontos, vou gerar um polinômio único, e esse polinômio é de grau menor ou igual a n. Eu tenho 30 pontos, vou gerar um polinômio único, de grau menor ou igual a 29. Vale aquela ideia geral. Bom, como é que eu determino, pelo método Lagrange, o meu polinômio interpolador? Percebam aqui, ó, a nossa primeira expressãozinha. Coloquei ela na notação sigma, né, no nosso somatório. P de x igual somatório i indo de 0 a n. Percebam, se eu vou de 0 a n, ó, se eu for de 1 a n, 1, 2, 3, eu tenho n termos. Como eu estou indo do 0 a n, eu tenho mais um termo. Eu tenho n mais 1 termo. Ah, o que é isso? São aqueles n mais 1 pontos. Se eu tenho 10 pontos, aí eu vou do 0 ao 9. Aí eu posso dizer assim, o ponto 0, ponto 1, o ponto 9. Então eu tenho o quê? 10 pontos. Tá bom? Vamos voltar aqui. Aí eu tenho Li de x vezes f de xi. Bom, Li de x, esse L tem a ver com Lagrange, né? Vai ser aqui um polinômio que eu vou formando, daqui a pouco eu explico para vocês. Então, Li de x é uma expressão. E f de x1 é um número. F de x1 é um número. Esse f de x1, o que é? Lembra quando eu comecei falando do exemplo daquela experiência física em que eu tinha o tempo e eu marcava a posição? Eu tinha o tempo e eu marcava a posição. Então, a posição, por exemplo, é meu y. A posição, por exemplo, é meu f de x. No tempo zero, eu não me recordo, mas eu acho que eu falei alguma coisa, o espaço era 20, a posição era 20. Então, aqui, o f do zero é 20. Então, a gente colocaria esse valor aqui nesse somatório. Vamos abrir esse somatório, tá? Tirar dessa notação sigma. Percebam a segunda expressão. Na segunda expressão, eu tenho P de x igual. Aí eu estou fazendo o IC0. L0x vezes fx0. Depois o I vai para 1. Até que eu chego a Ln. Tá bom? E o que é cada um desses L's aqui, né? Vamos chamar assim, esses polinômios de Lagrange. Li de x é dada por a seguinte expressão. Percebam, eu tenho um numerador e eu tenho um denominador. Eu tenho aqui, ó, no numerador aparece x menos x0, x menos x1. Quem é x0? É aquele primeiro ponto. Lá no caso da experiência física, por exemplo, t igual a 0. O x1, 1. O x2, sei lá, 2, e por aí vai. Percebam que aqui em cima, olhem só, eu coloquei aqui x índice i menos 1 e eu pulei para o índice i mais 1. Eu não pus aqui o x menos x índice i. Então, por exemplo, se eu estiver calculando o L2, não vai aparecer aqui o x menos x2. Vai aparecer x menos x0, x menos x1, x menos x3, x menos x4 e assim segue. Se eu estiver calculando o x5, né, o L5, desculpa, né, não vai aparecer o x5. Tá? Eu acho que fica claro dessa forma. E embaixo aparece esse xi em questão, menos x0, x1, x2. Percebam também que não vai aparecer o xi aqui, porque se eu fizer xi menos xi, eu vou zerar o meu denominador e aí eu vou ter um problema matemático a ser
né? Não vou resolver esse problema matemático. Então, como é que eu determino LI de x? Eu vou fazer em cima um produto de diferenças x menos x0, x menos x1, exceto o i que eu estou calculando. E embaixo, eu vou encontrar números. Vai ser xi menos o x0, xi menos o x1, até o xi menos xn. Obviamente, eu não faço xi menos xi. Vamos ver isso aqui de uma forma prática, né? Vamos ver um exemplo. Ó, então, seguindo aqui, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, no nosso próximo exemplo, eu tenho o seguinte. Um conjunto de pontos, considere esses pontos aqui, ó. xi igual a 0, eu tenho um f de xi igual a menos 2. xi igual a 1, eu tenho um f de xi igual a 4. xi igual a 2, eu tenho um f de xi igual a 12. Percebam aqui, quantos pontos eu tenho? Quantos pontos, por exemplo, vamos imaginar que seja uma situação experimental, que eu tenha experimentalmente conseguido esses pontos. Quantos pontos nós temos aqui? 3 pontos. Se eu tenho 3 pontos, o que diz a teoria? Que eu posso interpolar um único polinômio. E qual será o grau desse polinômio? Bom, esse polinômio terá grau de até, como são 3 pontos, grau de até 2. Então o grau dele poderá ser no máximo 2. Não quer dizer que vai ser do segundo grau. Eu posso, com esses 3 pontos, gerar o quê? Uma reta. Se eu gerar uma reta, o polinômio é do primeiro grau. Então, qual é a minha... como é que o aluno deve conduzir a situação? Eu devo sempre pensar no grau máximo possível. E, eventualmente, quando eu fizer as minhas simplificações, esse grau máximo não vai aparecer. Aí, nesse caso, eu teria um x ao quadrado e um outro x ao quadrado que eu poderia, de alguma forma, simplificar. Tá? Então, vamos continuar aqui. Quais são os x que a gente tem? x0, x1, x2. Quais são os f's de x que a gente tem? F de x0, f de x1 e f de x2. São esses valores que estão na tabela. Bom, o que a gente precisa para fazer a interpolação via Lagrange? A gente precisa de quê? A gente precisa daquele somatório. Aquele somatório pede para que a gente calcule os LI, né? Nesse caso, a gente vai calcular quantos? A gente vai calcular o L0, o L1, o L2. Eu sempre tenho um número de L's, né, equivalente ao número de pontos. Se eu tenho 10 pontos, eu vou calcular o L0, o L1, o L2, até o L9. Se eu tenho 15 pontos, eu vou calcular o L0, o L1, até o L14, dando um total de 15 pontos. Tá? Então vamos seguir aqui para ver se a gente entende como aplicar aquela relação. L0 de x. Em cima, ou seja, numerador, eu vou colocar x menos alguma coisa. X menos alguma coisa menos, exceto, né, esse menos aqui é no caso de, eu estou querendo usar a expressão, né, o sentido de exceto quem? Exceto o x0, já que eu estou calculando o L0. Então eu vou fazer x menos o 1, x menos o 2. Eu não faço x menos 0. E embaixo, como é o L0, aí eu vou pegar o x0. x0 quem é? 0. 0 menos 1, 0 menos 2. Obviamente eu não vou fazer 0 menos 0. Aí eu efetuando aqui, né, a propriedade distributiva, eu vou encontrar o quê? Esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2. Sobre menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, o nosso primeiro L0, como eu tinha dito para vocês, é uma expressão aqui, ó. Vamos calcular agora o nosso L1x. Como é que eu vou fazer? A mesma ideia. Em cima, numerador, eu vou fazer x menos todos os xi, menos o 1, menos o x1. Então, o que eu fiz aqui? X menos 0, x menos 2. Como eu estou nesse ponto aqui, pessoal, ó, estou nesse ponto aqui, no ponto 1, eu faço só dos outros dois. Então é x menos 0, x menos 2. E embaixo? Embaixo eu vou fazer 1 menos 0, 1 menos 2. Bom, o que acontece? Aqui, ó, quando eu fizer essa continha, x ao quadrado, enfim,
eu vou ter essa expressão. Depois, L2 de x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer x menos, exceto o x2. Então fica x menos 0, x menos 1. Aqui, 2 menos 0, 2 menos 1. No denominador, 2 por quê? Que é o L2x. Não, o 2 não é porque é 2 aqui. É porque, por um acaso, o x2 é 2. Tá? Tenham isso aí em mente. Então, como é que ficou isso aqui? Ficou x ao quadrado menos 1. Desculpa, x ao quadrado menos x. Aí ficou 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Tá? E a mesma coisa, a mesma continha aqui para o L1x. Então, eu determinei o quê? O L0, o L1 e o L2. Como é que eu determino o polinômio interpolador? Vamos seguir? Aí eu vou usar aquela expressão, ó. P de x igual. Percebam o seguinte, é só uma dica, tá, que eu estou tentando colocar aí para que vocês tenham isso, conduzam isso de uma maneira um pouco mais simples, né? Se eu tenho 3 pontos, olhem quantas parcelas eu tenho aqui no meu polinômio. 1, 2, 3. L0, L1, L2. Eu já não determinei L0, L1 e L2. Aí eu venho aqui e substituo. Substituo, ó. L0. Quem é o f de x0? É o f de 0. Se eu olhar na tabela, é menos 2. L1x. L1x, a gente determinou. Quem é o f de x1? É o f de 1, que na tabela é 4. Aqui é a mesma coisa, 12. Ao efetuar, né, e depois que eu fizer a manipulação algébrica, eu vou determinar o meu polinômio. Então, o polinômio que é interpolador daqueles 3 pontos é esse polinômio do segundo grau. Se por acaso eu encontrar um polinômio de terceiro grau, opa, tem alguma coisa de errado. Porque se eu tenho 3 pontos, eu não posso ter um polinômio do terceiro grau. Eu tenho que ter, no máximo, um polinômio do segundo grau. Tá? Então, a gente aqui aprendeu interpolação polinomial, método de Lagrange. Agora a gente vai seguir, mas vai ver o método de Newton. Também a ideia de interpolação. Se a ideia de interpolação, eu tenho que ter uma quantidade de pontos, n mais 1 pontos, por exemplo. Isso vai me levar a um único polinômio interpolador. E esse polinômio interpolador, não importa que método eu utilize, vai ter grau no máximo, grau n. Tá? Existem até alguns autores que fazem, que tratam esse polinômio através de um sistema. É possível fazer isso, só que ele é um sistema linear, óbvio, né? Mas é um sistema que vai dar trabalho. Imagine, por exemplo, se eu tiver 10 pontos. Aí eu vou gerar 10 equações e eu terei 10 incógnitas a resolver. Então, é no mínimo trabalhoso. É possível? É possível, mas é no mínimo trabalhoso, tá? Muito mais trabalhoso que esse aqui. Esse aqui é mais mecânico, eu sei, eu tenho uma expressãozinha e vou seguindo ela, aí no final eu tenho a minha resposta, tá bom? Vamos seguir aqui para a gente ver Newton. Que por sinal, né, se vocês perceberem, Newton está permeando sempre a engenharia, né? Ele tem, dentro da física ele tem contribuições, dentro da matemática ele tem muitas contribuições. Então vamos lá, método de Newton. Aqui, ó, eu já coloquei aqui na primeiro tópico aqui, eu chamei a atenção de novo. N mais 1 pontos, polinômio único, menor ou igual a n seu grau. Aqui Newton chamou de operador diferenças divididas. Tá? Vocês vamos tentar entender isso aqui. Então, o polinômio, o P de n de x, visto pelo método de Newton, esse n aqui é o grau do polinômio, tá? Então, se é um polinômio do segundo grau, como está aqui, ó, para n igual a 2, percebam, aí eu coloquei aqui o quê? Um P de 2. Se fosse um polinômio do quinto grau, aí eu colocaria um P de 5. Como é que vai ficar isso? É o f de x0. Mas percebam que aqui tem uma notação diferente, ó. O x0 não está entre parênteses, como uma função. O x0 está entre colchetes. Estar entre colchetes é que essa diferença dividida ordem tal. Esse aqui é ordem 0. Se fizer x0
x1, aí é a ordem 1. Se eu fizer x0, x1, x2, xn, aí é a ordem n, tá? Diferença dividida a ordem n. Então, o que é o polinômio, vamos chamar assim, um polinômio de Newton? É esse f de x0 mais x menos x0, aí é f de x0, x1. Aí depois é x menos x0 vezes x menos x1, vezes f de x0, x1, x2. Mais, se fosse o próximo, x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes f de x0, x1, x2, x3. E assim segue. Até que aqui, na minha última parcela, eu teria x menos x0, x menos x1, x menos xn menos 1 vezes f de x0, x1, x2, até xn. Bom, no caso de n igual a 2, como é que ficaria? N igual a 2, eu vou f de x0 mais x menos x0, f de x0, x1, mais x menos x0, x menos x1, né, vezes f de x0, x1, x2. Chegou aqui, a primeira vez que apareceu x2, como é n igual a 2, eu paro. Eu não vou escrever x3, até porque eu não tenho x3. Se eu tenho n igual a 2, então eu não vou ter o meu x3, eu vou ter o x0, o x1 e o x2. Então como é que eu vou botar, apresentar uma expressão que eu precise de x3? Me parece até assim, tranquilo pensar dessa forma, tá bom? Bom, eu já entendi aqui, já sei, já decorei, já sei como escrever o polinômio de Newton. Eu só não sei ainda como é que se calcula esse operador, né, que ele chamou operador de diferenças divididas. Tá ele aqui, ó, tá a expressãozinha geral dele, ó. O que é f de x0, x1, x2, xn? É igual a uma razão. Percebam, essa razão no denominador, vamos para o denominador que é mais fácil. Eu pego a diferença, né, eu subtraio quem? O xn e o x0. Quem são xn e x0? Xn é o último desses valores aqui, que eu vou calcular a diferença dividida, e o x1, desculpe, e o x0 é o primeiro. E em cima, como é que eu faço? Eu faço duas outras diferenças. Percebam, a primeira delas vai de x1 a xn, eu não pego o x0. E a segunda, eu vou do x0 até o xn menos 1. Eu sempre uso n elementos aqui. Se é do 1 ao n, tem n elementos. Se é do 0 ao n menos 1, eu tenho também n elementos. Então, aqui eu acho o método de Newton, ele é um pouco mais assim, dificultoso em relação a, assim, às expressões. Às vezes o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade para memorizar essas expressões. Então o Lagrange resolve completamente. Tá? Dificilmente, academicamente, até é possível que eu peça, faça pelo método tal. Mas se eu tenho uma situação prática, não me interessa se eu resolvi por Lagrange, se eu resolvi por Newton, se eu peguei e resolvi um sistema. O importante é que eu tenha, ao final, o meu polinômio interpolador. Vamos seguindo aqui, para a gente ver isso aqui de uma forma um pouco mais prática. Eu vou usar aqui, pessoal, eu vou usar aqui o mesmo exemplo. Por que eu vou usar o mesmo exemplo? Eu quero apresentar para vocês o mesmo exemplo, para ver se a gente encontra o mesmo polinômio, para ver se ratifica o que eu acabei de falar para vocês. Não importa o método, importa que eu tenha o polinômio ao final. É isso que por isso que eu vou colocar o mesmo exemplo, por isso que eu vou resolver o mesmo exercício, vamos dizer assim. Antes de resolver o exercício, eu vou colocar aqui algumas ordens que são comuns a aparecerem, né? Então, é para que o aluno consiga desmembrar isso aqui. O f de x0, né, a diferença, é igual ao valor da função em x0. O de x0, x1, é só pegar o f de x1 menos o f de x0, x1 menos x0. O f de x0, x1, x2, percebam, eu vou fazer a diferença x1, x2 e a diferença x0, x1.
Percebam aqui, ó, na ordem 2, o que acontece? Se eu tenho essa diferença aqui dentro da fórmula, é porque eu vou ter que, aqui dentro da fórmula, usar o quê? Uma diferença de ordem 1. Então, quando eu faço a diferença de ordem 2, eu tenho na expressão uma diferença de ordem 1, então essa diferença de ordem 1 terá que ser resolvida também, ó. Percebam aqui, ó, estou marcando aqui para vocês. Então, se eu tenho uma diferença de ordem 3, aparece uma diferença de ordem 2. Se aparece uma diferença de ordem 2, eu vou ter que fazê-la, mas para resolvê-la eu tenho que resolver uma de ordem 1. Então, à medida em que essas ordens vão aumentando, eu tenho mais expressões para resolver. Então, o problema fica um pouco mais trabalhoso, né? Mas vamos ver isso aí de forma prática, que eu acho que a gente vai entender isso aí perfeitamente e vai chegar à conclusão que, na verdade, tanto faz eu usar o método de Newton ou usar o método de Lagrange, que eu vou chegar à mesma resposta. Então, a gente já sabe que, vou fazer uma consideração aqui de um experimento, tá? É sempre essa ideia, assim, eu tenho alguns pontos, eu não tenho a função. Se eu tiver a função, perde sentido. Se eu tenho a função, eu não preciso do polinômio. Eu estou aqui numa situação, eu não sei se isso está claro para vocês, eu estou numa situação em que eu não conheço a função. Eu tenho uma série de pontos ali que eu, por exemplo, experimentalmente consegui. O que eu quero é encontrar um polinômio. Ah, por que isso, Júlio? Porque vamos imaginar que eu tenha valores para 0, 2, 4 e 6. Mas em algum momento eu quero descobrir qual o comportamento da função, qual o valor da função para 0,3. Para eu não ter que, por exemplo, pensar numa experiência que me leve a isso, eu gero, a partir dos pontos que eu conheço, eu gero meu polinômio interpolador. E depois, tendo meu polinômio, eu simplesmente substituiria o x igual a 0,3, ou o x igual a 2,8, ou o x que eu não tenho o valor de f de x. Tá? Vamos seguir aqui para a gente fazer esse exemplo. Considere o mesmo conjunto de pontos. Então está aqui x0, enfim. Aquela ideia. Quantos pontos? 1, 2, 3. Polinômio de, no máximo, grau 2. Está aqui, ó. Então é P2 de x. Escrevi a fórmula geral. E eu sei, por exemplo, que o f, né, de x0 é igual o valor da função em x0. Ou seja, fzinho de 0. E fzinho de 0, só olhar na tabela, eu tenho quanto? Eu tenho fzinho de 0 igual a menos 2. Agora a gente vai para o f de x0, x1, aqui embaixo, tá, pessoal? Como é que eu faço? É fazer o f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Esses valores aqui estão na tabela. Quem é o f de x1? É o f de 1, que vale 4. Quem é o f de x0? É o f de 0, que vale menos 2. Fazendo essas continhas aqui, eu encontrei quanto para esse f de x0, x1? Eu encontrei 6. Então, percebam que esses valores a gente vai precisar mais à frente. Aqui, ó, f de x0, x1, x2. É o fzinho de x1, x2, menos o fzinho de x0, x1 sobre x2 menos x0. x2 menos x0, tudo bem, eu conheço. 2 e 0. Agora eu preciso de quem? F de 1, 2, F de 0, 1. Isso aqui, pessoal, isso aqui, ó, é uma diferença de ordem 1. Eu não tenho isso aqui direto. Aí é por isso que eu recorri a um valor que, na verdade, eu até já tenho. F de x0, x1, a gente calculou no outro slide. E F de x0, x1 vai dar quanto? Vai dar 6. F de x0, x1 vai dar 6. A gente já tinha calculado. E o F de x1, x2? Eu preciso, ó. Eu preciso que aqui em cima, ó. Aqui em cima eu tenho que colocar F de x1, x2. O que é o F de x1, x2? Preste atenção, eu vou ler diferente do que está aí, viu? Vamos ver se vocês vão perceber. F de x1, x2 é F de x2 menos F de x1 sobre x2 menos x1. Aí, se a gente pudesse, né, se comunicar diretamente, alguém me perguntaria, peraí, Júlio, você está lendo ao contrário. Aí está escrito F de x1 menos F de x2, x1 menos x2. Pessoal,
Na verdade, tanto faz. Aqui eu escrevi de propósito dessa maneira, porque se eu multiplicar essa fração por menos 1, numerador e denominador, né? O que acontece? Aí eu vou ter a mesma coisa, não alterei, e vou ter f de x2 menos f de x1, x2 menos x1. Então essa diferença, desde que eu mantenha essa coerência, não tem, a ordem não importa, tá? Aí, substituindo aqui os valores de f1 e f2, enfim, a gente vai encontrar 8. E, tendo esse valor auxiliar 8, eu vou usar onde? Naquela primeira expressão em que eu tenho f de x0, x1, x2, igual a, aqui no finalzinho, ó, pessoal, f de 1, 2 menos f de 0, 1 sobre 2. Como eu tenho esses dois valores já, ó, f de 1, 2 é 6, desculpa, é 8, e f de 0, 1 é 6, aí fica aqui, 8 menos 6 sobre 2, dá 1. Então agora eu tenho já todas as diferenças. Se eu tenho todas as diferenças, o que eu posso fazer? Eu posso determinar o polinômio de Newton. Percebam o seguinte, que o polinômio de Newton, a gente encontra primeiro quem? Os coeficientes. Enquanto no polinômio de Lagrange, a gente encontra primeiro quem? Os pequenos polinômios que vão dar origem ao grande polinômio. Bom, continuando aqui, P2 de x tem a expressão geral. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, P2 de x igual a f de 0, x menos x0, então é x menos 0. F de 0, 1. X menos 0, x menos 1, f de 0, 1, 2. Como a gente já encontrou todos esses valores, pessoal, basta substituir. Então, eu estou fazendo a substituição aqui dos valores e eu vou encontrar, depois da manipulação algébrica, o quê? Eu vou encontrar exatamente P2 de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 2. Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o meu polinômio interpolador, que é exatamente igual o caso lá do polinômio de Lagrange. Tá? Aí, professor Júlio, o que eu vou usar? Não sei, você vai escolher. O aluno que se adaptar ao Lagrange, usa o Lagrange. Se adaptar ao de Newton, usa o Newton. Mas academicamente, eu acho que vocês devem conhecer os dois. Por quê? Porque pode ser que a prova exija de vocês um ou outro. Encontrar, por exemplo, determine o L1 de x. Eu não quero polinômio, eu quero uma parte dele que tem a ver com Lagrange. Ou então determine essa diferença dividida. Então eu preciso conhecer os dois métodos. Tá, ok? Vamos seguir aqui para a gente ver a aproximação aqui, ajuste de funções. Agora a gente vai ver uma ideia que quem olha assim de maneira descuidada pode até imaginar que eu estou com a mesma matéria ainda, mas eu não estou, tá? Ajuste de funções. Nem sempre, aqui ó, o que justifica aprender isso, nem sempre a interpolação é aconselhável. Quando é que ela não é aconselhável? Só, em linhas gerais, o que está escrito aí? Eu tenho aquele conjunto de pontos. Vamos imaginar que eu tenha feito uma experiência e por algum motivo eu só tenho pontos, aquela experiência física, que vão de t igual a 10 segundos até t igual a 25 segundos. Então eu tenho um intervalo. E vamos imaginar também que eu precise descobrir alguma coisa que passe desses 20 ou que venha antes dos 10 segundos, de 10 a 20, vamos dizer assim. Essa ideia, quando eu estou fora do intervalo em que eu conheço alguns dados, a gente chama de extrapolação. É extrapolar. Interpolar é quando eu faço entre ali os pontos. Fora desse conjunto de pontos é extrapolar. A interpolação não é aconselhável nesse caso. Então o aconselhável é tentar fazer o quê? Pegar uma função que se aproxime desses pontos e eu possa extrapolar. Tá? Então essa, por exemplo, é uma justificativa para a extrapolação. Ou melhor, para o ajuste de funções. Vamos continuar aqui? Então aqui eu mostro dois casos em que, por exemplo, não é aconselhável interpolação. E eu falo o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar essas funções por uma função qualquer que tenha boa aproximação. O que é uma boa aproximação? O que é matematicamente, por isso que eu pus aí entre aspas, não existe matematicamente
vamos fazer uma boa aproximação. Uma boa aproximação é só aqui eu usei uma expressão corriqueira, mas na matemática o que é uma boa aproximação? Bom, é uma função que me leve a cometer os menores erros possíveis. Então eu tenho que achar uma função tal que ela se ajuste cometendo o menor erro possível. Óbvio que o menor erro possível é zero, mas nem sempre eu consigo zero. Tá? Então eu vou dar uma condição matemática para que esse erro seja minimizado. Não quer dizer que ele chegue a zero. Tá bom? Vamos seguir? Seguindo aqui, ó, eu escolhi aqui o caso discreto, que é o caso mais assim, corriqueiro para a gente, né? Vamos imaginar aqui que eu tenha k pontos distintos de um plano. Então, ó, x1, y1, x2, y2, até xk, yk. E isso aí esteja no intervalo AB. O que é fazer esse ajuste? Eu devo escolher uma série de funções, essas funções podem ser ou não lineares, e constantes, A1, A2, AK. Tais que eu vá gerar uma função φ de x. Essa função φ de x é que é a função ajustada. Essa função, na verdade, é uma composição de uma dessas constantes com uma dessas funções. Então é A1 vezes G1 de x, A2 vezes G2 de x, até AK vezes GK de x. E essa função φ de x é que vai se aproximar do que seria a função real para esse meu conjunto de pontos. Eu coloquei aqui dois gráficos que mostram o seguinte. Esse primeiro gráfico é a situação que eu tenho aqui. É a minha situação real, né? Isso aqui são os pontos que eu, por exemplo, coletei experimentalmente. E essa linha aqui, que eu coloquei em roxo, ela é o quê? É uma função polinomial que foi ajustada. Então, perceba o seguinte, tem um detalhe aqui, vamos dizer assim, um feeling do pesquisador, do aluno, do professor. Ele tem esse conjunto de pontos. E eu estou dizendo, ao fazer aqui um ajuste, que a curva ajustada, ela sugere um polinômio do segundo grau. Por que ela sugere um polinômio do segundo grau? Eu percebo na sua forma uma parábola, ou um arco de parábola, uma parte de uma parábola. Então eu imagino já que a função que eu vou ajustar aqui é o quê? É uma função do segundo grau, é um polinômio do segundo grau. Tá? Então é importante que o aluno consiga, a partir desse conjunto de pontos, ter uma ideia do que ele vai ajustar. Aqui, ajustar uma reta, eu posso forçar isso, mas não é o melhor ajuste. Tá? Vamos seguir? Então, seguindo aqui, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver a situação que eu estou tentando falar a respeito dos erros. Essa situação aqui em que eu tenho a curva em verde, é a situação, por exemplo, em que seria uma função ideal, né? A função que passa exatamente por todos os pontos. Essa função aqui, em roxo, que está descrita, né, graficamente em roxo, é a função que eu consegui ajustar. Percebam que elas não são iguais. Percebam, por exemplo, que aqui nesse ponto mais baixo, no mínimo, né, uma delas aqui em verde, a função passa por ela, e aqui em roxo não passa por ela. Então, obviamente, se eu usar a função em roxo, eu vou ter um pequeno erro. O que eu quero fazer é o seguinte, é poder usar essa função com o menor erro possível. O menor erro possível, então, vai me levar ao melhor ajuste. Se eu não me preocupar com esse menor erro possível, o meu ajuste não vai ser aquela expressão, uma boa aproximação. Tá? Então, ter uma boa aproximação é levar ao menor erro matemático. O que é o menor erro matemático? Se eu quero usar aquela função para descrever, por exemplo, a posição do móvel, eu sei que, de fato, ele estará na posição 20, mas eu encontrei com uma função 19,982. Então, existe um erro? Existe. Esse erro é aceitável? Depende do meu contexto. Tá? Depende do meu contexto. Vamos seguir? Ajuste de funções. Método dos mínimos quadrados. Então, eu já tenho aqui a minha função e eu quero saber o seguinte. Que valores A1, A2,
A3, AK, eles terão, de tal forma que φ de x se aproxime de f de x da melhor maneira possível. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o erro. O que seria o erro aqui em termos absolutos? É pegar o valor real, ó, f de x1, esse é o desvio, né? E diminuir do valor que eu encontro. No exemplo que eu acabei de citar para vocês, a posição real era 20. E a posição encontrada pela função era, não me lembro exatamente que valor, mas vamos dizer 19,978. Essa diferença é o meu erro, é o meu desvio. Tá? Só que a gente vai usar o seguinte, vai fazer esse desvio para todos os pontos. Por isso que eu pus aqui, para i igual a 1, né, 1, 2k. Por que a gente colocou aqui ao quadrado? Porque quando eu faço essa diferença, eu posso ter valores positivos ou valores negativos. E pode acontecer uma situação, ela não é provável, mas ela é possível de acontecer. Ter alguns valores positivos, alguns valores negativos, e a soma dos erros dá zero. O que daria a falsa impressão de que eu não tenho erro. Vamos imaginar que alguns valores pela função que eu encontrei dei valores positivos, outros valores negativos. E ao somar isso tudo, que seria o erro total, eu teria o quê? Erro zero. Para evitar isso, a gente eleva ao quadrado. Elevei ao quadrado, todos os valores serão positivos. Então o meu erro vai dar um número positivo, ou zero eventualmente. Tá? Vamos seguir aqui. Aí vem a nossa velha amiga, né, que é a derivada. Só que aqui é uma derivada parcial. Por que é uma derivada parcial? Porque eu tenho várias variáveis. Nesse caso, quem são as variáveis? As variáveis são os meus AIs. Tá? Vamos montar a função AI. F de A1, A2. O que é? É pegar esse erro aqui e... Aqui, ó, o erro aqui é f de x. Só um minutinho aqui para eu escrever. Ó, f de x menos φ de x. Quem é φ de x? Essa expressão toda aqui em cima. Ó. Essa expressão toda aqui em cima. Se essa expressão toda aqui em cima eu coloquei aqui dentro do quadrado, olha como é que ficou a minha função. Somatório de f de xi menos blá 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 ao quadrado. Eu pus aqui mais, pessoal. Esse mais é genérico, tá? É óbvio que vai ficar menos, mas é genérico quando a gente está escrevendo um somatório. F, qual é a condição para que f seja mínima? É derivar em relação à variável A1, a variável A2, a variável A3 e igualar a zero. Eu vou gerar, então, um sistema linear com K incógnitas, que são A1, A2, A3, AK, e K equações, que são essas K derivadas. Aí, quando eu resolver esse sistema, quem é que eu encontrei? Eu encontrei o valor de A1, A2, A3, A4 e por aí vai. Eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte. A gente está muito acostumado com A1, A2, A3 como valores. De fato, eles são. Só que nesse nosso caso aqui em particular, esses valores são o quê? São ainda não determinados. Então, eles inicialmente são as variáveis. São as variáveis. Aí o que acontece? Dá a impressão que são números. Mas eles são, na verdade, os x que a gente está procurando. Tá? Então, por isso que eu derivo em relação a eles. Vamos lá. Sejam os pontos. Então, eu peguei alguns pontos aqui de um experimento. Fiz o gráfico de dispersão. Aqui o gráfico de dispersão. Se vocês perceberem, a minha curva sugestiva qual é? Uma parábola. Se é uma parábola, eu vou escrever, por exemplo, que aquele g de x, aquele g1 de x, é um x ao quadrado. Por que eu só escrevi x ao quadrado? Porque uma parábola que passa pela origem, ela é x ao quadrado, simplesmente. Tá? Ela não tem o b e não tem o c. Então eu fiz isso por uma questão aí facilitadora em termos didáticos. Né? Então qual será a minha função φ de x? A minha função φ de x será A1 vezes g de x. Quem é g de x? X ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque o conjunto de pontos, né, o gráfico de dispersão, sugere uma parábola que passa pela origem. Bom, qual é o nosso problema aqui? O que a gente tem que encontrar aqui, pessoal? Nós devemos encontrar o A1.
O A1 que é a nossa incógnita, não é o x, tá? É o A1. Para eu saber se essa parábola é 2x ao quadrado, se essa parábola é 3x ao quadrado, se essa parábola é 1x ao quadrado, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, vamos aqui à técnica, né? Primeira coisa que eu vou achar é a função f'. Nesse caso, não é f' de A1, A2, A3, porque eu não tenho todos esses coeficientes, eu só tenho um A1. Vai ficar o quê? Somatório de igual a 1 até 9 de fzinho de x1, desculpa, de xi, menos A1 G1x ao quadrado. O que é esse A1 G1x? É nosso φ de x. Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a derivada. Aqui, na verdade, eu poderia até ter usado uma derivada total, né? Porque só tem essa variável. Como é que eu derivo isso aqui? Aí vem as regrinhas da derivação. Já que é ao quadrado, aí o 2 desce, fica a expressão antiga elevada a 1. Mas a regra da cadeia me manda derivar o que eu tenho aqui dentro. Aí, ao derivar isso aqui dentro, em relação a A, f de xi é uma constante em relação a A. A1 G1x, derivada em relação a A, vai dar quanto? Menos G e x. Isso tudo tem que ser igual a zero. Por quê? Para que eu tenha condição de mínimo. Bom, se isso tudo é igual a zero, esse 2 aqui eu posso simplificar, esse menos eu posso simplificar. Aí o que fiquei? Eu fiquei com um somatório de f de xi menos A1 GIx vezes G1x. Ao multiplicar, né, pessoal, usar a distributiva, pegar o G1 de x e multiplicar aqui, olha essa linha aqui, essa linha mais, né, alongada aqui. F de xi gx menos A1 G1 GI, desculpa, x vezes GIx. Aqui eu não pus GI, mas é GI, tá? E se eu abrir esse meu somatório, eu vou ficar com somatório de A1 G1x vezes G1x igual somatório de f de xi GIx. Como eu quero o A é, né, é teoricamente uma constante, aí ele vai sair. A1 será esse somatório, fx g de x, sobre esse somatório. Percebam que gx está multiplicando A. Então vai para o outro lado, dividindo. Então essa é a expressãozinha para esse nosso caso, para a gente encontrar o A1x. E como é que eu faço isso? Bom, aí eu preciso de somatórios. Preciso desses dois somatórios aqui. Eu preciso pegar a nossa tabela e colocar aqui, arrumar ela de tal forma que eu consiga enxergar essas somas. Vamos ver isso aqui? Como eu quero isso aqui, ó, esse somatório, vamos ver o que vai acontecer. Bom, deixa eu só fazer uma pequena simplificação inicial. F de xi, quem é o g de xi? X ao quadrado, está aqui. G de xi vezes g de xi, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Vamos lá, essa aqui é a primeira tabela que a gente já tinha lá. O que eu preciso? Eu preciso encontrar x à quarta. Então, por exemplo, eu faço o seguinte. Olhem a segunda tabela. Olhem que eu tenho uma primeira linha que é x e uma segunda linha que é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Se eu pegar isso aqui, elevar a quarta, menos 1 à quarta, dá 1. Menos 0,75 à quarta dá 0,316 e assim segue. Se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter soma, olhem a última coluna, 1,606. Então essa é a soma de x à quarta, ou seja, é o nosso denominador. O que eu preciso ainda mais lá no denominador? Eu preciso pegar o f de x e multiplicar pelo x ao quadrado. Se eu fizer isso, que é a nossa última linha aqui dessa última tabela, eu tenho aqui vários valores cuja soma dá 3,238. Como é que eu acho o A1? Substituindo esses somatórios, eu vou encontrar 2,02. E dessa forma, qual será a minha função φ de x? 2,02 vezes x ao quadrado. Essa aí seria então a nossa função ajustada. Pessoal, com isso a gente termina a nossa aula. E eu gostaria agora só de apresentar o resumo do que a gente viu hoje.
Pessoal, para terminar a nossa aula, o que a gente, de maneira assim, bastante conceitual, a gente percebeu hoje? Como aproximar funções usando a interpolação polinomial, Lagrange e Newton e o ajuste de funções. Percebam que o ajuste de funções é bem trabalhoso. Eu aconselho a vocês, o Excel faz isso muito bem. Eu, como tutor aí da disciplina, se alguém quiser que eu passe uma forma, assim, um resuminho disso, eu passo. Tá? É só entrar em contato comigo que eu passo como fazer isso no Excel. O ajuste de funções, não a interpolação, mas o ajuste de funções. Tá? Então, por hoje a gente termina aqui e em breve a gente se encontra na aula 7. Aula 7, integração. Tá? Fiquem com Deus e bons estudos.